Nós vamos acompanhar agora, nesse último bloco do Viver é Melhor de hoje, as perguntas de rua a respeito de vasectomia. Os homens também querem esclarecer os assuntos a respeito dessa cirurgia e você vai acompanhar agora. A vasectomia é indicada para homens de qualquer idade? Na verdade, não. A gente tem leis específicas que regulamentam, né, o planejamento familiar e não é em qualquer idade. Pela lei brasileira, nós precisamos que, tanto para a realização de vasectomia quanto para a realização de ligadura, que os pacientes tenham no mínimo 25 anos e que tenham dois ou mais filhos, né? Então essa lei também ela é bastante controversa, porque algumas vezes nos diz que se eu tiver 19 anos e tiver já 2 filhos, eu poderia realizar uma ligadura de trompas ou o homem uma vasectomia. Então ela dá margem a muita discussão. Em tese, sim, se você já tem 2 filhos, você já poderia fazer, mas se for considerado somente o critério idade, é a partir dos 25 anos, tanto para a ligadura quanto para a vasectomia. Existe alguma ligação entre a cirurgia e o câncer de próstata? É um mito realmente, isso não existe. No início, quando a técnica começou a ser feita, se havia muita associação, se achava que poderia haver essa associação, mas isso não foi comprovado, não existe nenhuma comprovação científica em que exista associação entre a vasectomia e o câncer de próstata. Doutora, a vasectomia é a mesma coisa que a esterilização de homens? A produção de espermatozoides ela é feita pelo testículo, né? Basicamente. As pessoas confundem um pouco a questão anatômica, assim, porque muitos homens acham que se eles fizerem a vasectomia, eles vão deixar de ter potência, né, que vai alterar a própria relação sexual, enfim. Mas o órgão responsável pela produção dos espermatozoides é o testículo. Então, teoricamente, o homem continuaria sendo fértil nesse sentido. Ele não vai conseguir promover uma gestação, né, ter uma gestação, porque esses espermatozoides que são produzidos pelo testículo, eles não vão ser ejaculados, eles não vão sair. Então, incapacita realmente todo o processo reprodutivo. Mas dizer que o homem, ele poderá, no futuro, se ele quiser fazer uma reversão de uma vasectomia, ou mesmo fazer uma biópsia, ou mesmo no testículo tirar esses espermatozoides, ele vai continuar tendo produção de espermatozoides. Então são questões assim meio de termos mesmo, que é difícil, que as pessoas confundem. E vamos continuar trazendo esclarecimentos a respeito disso. Dr. Celso Grumats, urologista, aqui no estúdio hoje respondendo as dúvidas agora dos telespectadores. O Manuel Ferreira Santiago, de Osasco, São Paulo. Olá, Manuel. Pergunta o seguinte: uma pessoa que já fez vasectomia há 21 anos, se é possível reverter no caso dele querer ter filhos novamente? Pois é, o Manuel tem razão de que é possível reverter. É que, à medida que vai passando o tempo entre a vasectomia e o momento da reversão, a qualidade dos espermatozoides produzidos no testículo vai piorando. Após 15 anos, a chance de que essa reversão leve a uma gravidez é muito pequena e não vale a pena reverter. O melhor método, com 21 anos, é fazer a chamada injeção intracitoplasmática de espermatozoide, que popularmente é conhecida como bebê de proveto, onde se retira o espermatozoide do epidídimo ou do testículo, ou seja, uma agulha que vai na bolsa escrotal, retira o espermatozoide, junta com o óvulo da mulher e o embrião é reimplantado então no útero e com isso obtém-se a gravidez. A taxa de sucesso é melhor assim. Não compensa, então, depois de muito tempo, apesar de ser possível, não compensa o risco, não é isso? compensa o custo e o risco do paciente de submeter essa cirurgia. A taxa de sucesso após 15 anos de vasectomia não é muito boa. Manuel, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Assim como agradecemos ao Luiz Carlos Camargo, de São José dos Campos, São Paulo. Olá, Luiz. Ele gostaria de saber se há algum reflexo na vasectomia após 30 ou 40 anos de executada, ou não se corre risco de saúde nunca mais. Já se tentou culpar a vasectomia de diversas doenças que ocorreriam após. Há cerca de uns 10 anos atrás, inclusive a Sociedade Americana de Urologia publicou uma nota
alertando para o risco de câncer de próstata causado por vasectomia. Isso, na época, causou toda uma grande confusão. Os dados foram totalmente revistos e a sociedade voltou atrás. Ou seja, não há hoje nenhum risco de nenhuma doença causada pela vasectomia, mesmo passado 20, 30 ou 40 anos. Há Ela algum é um método risco para a seguro. saúde do homem? Nenhum. O risco é zero. O único risco, e isso acabei de contar, é de que ele pode ficar definitivamente infértil e a reversão não voltar a funcionar. Por isso, deve ser considerado o método definitivo. Mas risco de causar doenças, absolutamente não. Carlos Ribeiro, de São José dos Campos, também São Paulo. Olá, Carlos, obrigada por participar. Pergunta como é feita a vasectomia sem bisturi, se ela é segura. Também tem a opção da videolaparoscopia? Não. A chamada vasectomia sem bisturi ou técnica chinesa de vasectomia, ela utiliza uma espécie de uma agulha de crochê que puxa o tubinho que nós vamos ligar pela pele. Na verdade, se a gente for olhar isso tecnicamente, é 6 por meia dúzia. Em vez de pegar o bisturi, fazer um cortinho e puxar esse tubinho para fora, a gente engancha esse tubinho com uma agulhinha de crochê e puxa. Tecnicamente é uma variante muito sutil, mas o nome sem bisturi tem um atrativo para o paciente que não vai ter a sua bolsa escrotal cortada. Mas é uma variante técnica que funciona muito bem porque ela é praticamente igual à vasectomia com uma picadinha de bisturi. O incômodo é menor? Não. Feito tecnicamente com anestesia local adequada, a cirurgia é muito, muito tranquila. Dá para ir conversando com o paciente ao longo do procedimento, e é um procedimento que varia de profissional para profissional, mas entre 30 e 60 minutos o processo está completado. Fica um pouco mais fácil para fazer a cirurgia. Mesmo assim, o senhor ainda percebe uma dificuldade dos homens em aceitarem essa ideia ou de repente, esclarecerem suas dúvidas sobre a realização da vasectomia? É muito comum o homem, por princípio, se negar a fazer o procedimento por medo de que qualquer problema na cirurgia possa deixá-lo impotente ou menos homem, ou perder o desejo, ou que o esperma vá ficar mais fraco. Mas são todas fantasias masculinas ligadas ao machismo. De fato, a vasectomia, a única coisa que ela produz no homem é a incapacidade ou a impossibilidade de gerar filhos enquanto essa vasectomia estiver lá feita direitinho. Ele não diminui sua masculinidade, sua potência sexual, seu desejo sexual, não muda a qualidade do esperma olhando visualmente, o esperma é o mesmo. Então, todas essas fantasias têm que ser desfeitas com muita paciência no consultório para que o homem entenda o quão mais simples é ele fazer o procedimento do que a sua mulher. A gente vai responder agora a nossa última dúvida. O Leandro Andrade, do bairro de Pirituba, aqui em São Paulo. Olá, Leandro. Pergunta se depois da vasectomia há alguma diminuição na produção do hormônio masculino. A gente tem sempre a associação dos hormônios. Pois é, Leandro. Essa é uma grande confusão também que os homens fazem e por isso que eles acham que o desejo sexual vai diminuir porque o hormônio cai. A gente tem que lembrar que na anatomia, quem produz o espermatozoide e quem produz o hormônio masculino é o testículo. Nós não mexemos no testículo. A célula que produz o hormônio, chamada célula de Leydig, ela fica íntegra e ela não sofre nenhum dano na vasectomia. A produção de hormônio continua absolutamente normal. Depois dessa cirurgia, o homem tem que fazer algum acompanhamento de saúde, algum tipo de exame ou nada muda? Por ter feito vasectomia, não. Mas como homens que vão fazer vasectomia, em geral, são homens que já passaram dos 30 anos, na sua maioria, nós recomendamos que, a partir daí, cada 5 anos ele faça uma avaliação urológica geral, independente da vasectomia, apenas para cuidar da sua saúde e lembrar, homens acima de 50 anos, todos, uma vez por ano, têm que ir ao urologista fazer a prevenção do exame de próstata. Essa é uma campanha que a gente tem sempre que defender, porque os homens ainda estão um pouco relaxados assim com a sua saúde, eles ainda fogem do urologista. Em geral, são as esposas, namoradas, companheiras que
levam o homem na mão como uma criança ao médico para fazer o exame de check-up. E é importante porque muitas doenças podem ser evitadas ou diagnosticadas precocemente, por isso é sempre importante procurar os especialistas. Doutor Celso, muito obrigada pelas Eu informações. que agradeço mais uma vez E a convido para presença que volte aqui. sempre a viver melhor. Muito obrigado.